Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque tem novas sobre Tite, os motivos da escolha e finalmente eu ouvi um amém. Hugo Souza e Coronado estão de volta. Tite, o que falta, Chico, pro Tite ser anunciado? Detalhes, gente, detalhes. As conversas estão acontecendo, aconteceram mais uma vez nessa segunda-feira. Informação do meu irmão Ulisses Costa, que está acompanhando muito de perto essa situação, né? Tem também outros repórteres que eu fico acompanhando em contato, né? Você sabe, já citei aqui nos outros vídeos, o Pedro Ramiro, o Luiz Fabiani, o pessoal que está atentamente, né? Assim, em cima das fontes, está muito difícil, porque a gente tinha um caminho do Dorival, de repente o Dorival deu uma uma ensaboada, assim, não sei se não quis se queimar com o São Paulo, já falei sobre isso aqui, o Corinthians ficou meio incomodado, mas ao mesmo tempo sabe que ele é um nome no mercado e que se a negociação com o Tite não rolar, o Corinthians vai ter que se voltar para o Dorival e no momento em que o Zubeldia não cai do São Paulo, o Dorival está no mercado, então daqui a pouco essa negociação pode acontecer de novo e você não pode publicizar nenhum descontentamento, nenhum desconforto, por mais que né, a opinião pública esteja aí, então o Dorival segue ali, mas ele é uma opção, ele é uma vontade antiga do Corinthians, houve um contato inicial, mas o Tite, cara, o Tite ele tem uma relação diferente, vocês sabem, né? E dentro disso, o que mudou foi justamente o Tite dar o sinal positivo, dar um sinal, não dá para dizer outra cor, né? Dar o sinal preto e branco para que o Corinthians pudesse negociar com o Corinthians. Falei aqui, né? Muito apoio dos familiares, né? Do próprio filho dele, o Matheus, incentivando o Tite a que estava esperando uma proposta saudita lá e tal. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. E o Corinthians está assim, mobilizado para convencer o Tite dentro de um projeto muito interessante, com um alto salário, com uma estrutura, entendendo que, e aí tem a ver com os motivos da escolha também, entendendo que o Tite é o cara que pode resolver muitos problemas, né? E a gente sabe que isso tem um lado positivo e negativo, porque muitos dirigentes fazem isso. Quando vão contratar um treinador, às vezes você vai por convicção, mesmo que o cara não tenha tanto status, mas entende que aquele cara tem condições de realizar um bom trabalho. Muitas vezes também você vai pelo nome. Pelo nome de um cara que pode se tornar um escudo daquela gestão para, nas entrevistas coletivas, né, blindar um pouco as críticas referentes aos dirigentes, aos jogadores e tudo mais. O Tite, para mim, e pelas informações que a gente tem, né, e para o Corinthians nesse momento, ele engloba tudo isso. Porque o Tite ele é um símbolo, né, cara? Então ele além de ser um baita treinador, os caras têm. Vamos falar da história do Tite? Aí eu vou ficar aqui até amanhã, né? Porque eu conheço o Tite desde o Caxias, tá, gente? Eu acompanhei o Tite desde o ano 2000. Então são 25 anos acompanhando o Tite por onde ele foi, tá? Por onde ele foi. Eu sou fãzaço do Tite. Acho que o Tite é absurdamente diferenciado em todas as esferas. Ah, mas os últimos trabalhos dele não foram bons. O do Flamengo realmente não foi. Mas aí o Vitor Pereira também não conseguiu, o próprio Renato Gaúcho saiu sem nenhum título, embora um aproveitamento melhor, mas teve problema de relacionamento lá e tal, o que é curioso porque o Tite tem isso como uma das suas virtudes, para vocês terem uma ideia do problema que estava no Flamengo naquele momento, a questão Gabigol não pegou bem e tal. E na seleção, eu sei que muita gente questiona o Tite na seleção, mas cara, eu acho que foram 2 ciclos maravilhosos, nível de observação de atleta, sabe, conhecimento de jogador, erros ele cometeu, óbvio, como todos os técnicos cometem. E aí acho que nas Copas especialmente, né? Em 18 ele vai muito mal pelas escolhas, né? Muitos jogadores machucados. Em 2022 ele leva mais gente, ele tem mais alternativas, recursos. Também errou em alguma escolha aqui, outra ali, faz parte. Mas se a gente analisar o todo, o Tite é um baita técnico de futebol. E o Corinthians entende isso, que ele é um cara que chega, conhece o clube, conhece o elenco, conhece o futebol brasileiro, conhece a torcida, conhece o que é ser Corinthians. Se tem um cara que sabe o que é ser Corinthians, é o maior técnico da história desse clube, que passou por todos os altos e baixos possíveis, né? Desde Tolima até o título mundial em Yokohama. O Tite já viveu o Corinthians. Então ele não vai ser surpreendido. Ele não vai se espantar com uma Neoquímica Arena lotada, com a torcida cantando mesmo quando o time toma um gol. Ele não vai se espantar com isso. Ele sabe onde ele está. Então, a diretoria entende que o Tite, nesse momento da temporada, ele já chega, cara, me dá aqui minha mesa, deixa eu começar a trabalhar, porque ele já chega na página 2, na página 10, ele já avançou etapas.
E ao mesmo tempo, a gente sabe que o Corinthians vive uma ebulição política nos bastidores, com oposição, com a Renovação e Transparência querendo, né, o seu espaço o tempo inteiro. O Tite era ligado a esse movimento político. Então, o Tite é um cara que ele consegue transitar, até pelo tamanho que ele tem, em toda a esfera política. Eu acho que vai dar uma acalmada política na própria oposição, nos próprios conselheiros, de pensar, caramba, é o Tite. Não vamos botar a mão no Tite, né, cara? Ninguém vai meter a mão no Tite. Então, eu sei que lá eles são sedentos pelo poder e são capazes de tudo. Mas o Tite, ele é um cara que blinda isso. Que passa por cima de tudo isso. Então, por isso, o Tite é, nesse momento, o escolhido. Agora, para que ele vire técnico do Corinthians, restam apenas alguns detalhes. A ideia é que nessa terça-feira, esses detalhes que tem a ver com o projeto, tem a ver com a questão salarial, com metas, isso tudo não é feito de uma hora para outra. E como o Corinthians não começou a conversar com o Tite lá quando demitiu o Ramon, e sim agora, nesse final de semana, então a coisa ainda está muito vagarosa. Ela começa num campo ainda especulativo, num campo de sondagem, no campo do movimento que faz o staff do Tite em direção ao Corinthians, do tipo, tá, peraí, vamos ouvir. E aí quando começa a querer ouvir, opa, aí o Corinthians se mexe para mostrar um projeto pro treinador, aí eles marcam uma reunião, aí essa reunião acontece no sentido de, ó, nós estamos nessa situação, você tá esperando proposta, não tá, qual o teu sentido, objetivo de carreira, não sei o quê, nós temos esse elenco, contratar nós não vamos e tal. É uma conversa muito complexa, ampla, que não se resolve em 20 minutos. E aí depois, para botar tudo isso no papel, em termos de salário, para ele, para a comissão, metas, objetivos, cláusulas, tudo isso demora, gente. E é por isso que, se tiver uma definição nessa terça-feira, vai ser ainda rápido, tá? Vai ser ainda rápido, porque tem que ser. Já tem jogo na quinta, que é contra o Racing do Uruguai, o saco de pancadas do grupo da Sul-Americana. Pode ser o Orlando Ribeiro, tá tudo certo. Mas no fim de semana tem o Flamengo. E aí é claro que o Corinthians já quer ter o Tite na sua casa-mata, como a gente fala no Sul, e o Tite conhece bem essa expressão, para poder comandar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é que nessa terça tudo se resolva. É esse o pé da negociação. O Tite já ouviu o Corinthians já ouviu o que o Tite quer, vão chegar num denominador comum, botar tudo no papel e nessa terça-feira trocar... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, mineirinho na voz, trazendo para vocês um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians e a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. E vamos iniciar o vídeo falando um pouco da novela de treinador no Corinthians. Após Ramon Dias deixar o timão, ter sido demitido na quinta-feira à tarde, o Corinthians começou tratativas para buscar um novo treinador. O Corinthians tentou, a princípio, o técnico Dorival Júnior. Após a derrota do Corinthians para o Fluminense, um aliado do presidente Augusto Melo acabou entrando em contato com o staff do Dorival Júnior. Porém, na sexta-feira seguinte, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, ficou sabendo dessa situação que um aliado de Augusto Melo, com autorização de Augusto, tinha entrado em contato com o staff do Dorival Júnior. Isso foi suficiente para Fabinho aparecer muito chateado, muito decepcionado. Por quê? Porque Fabinho Soldado é o diretor executivo, o homem de braço direito do presidente Augusto Melo, responsável para fazer as contratações do Corinthians, seja ela jogadores, treinadores, né? E o Fabinho, como demonstrou esse chateamento, porque ele se sentiu ofendido de ter passado por cima da pessoa dele, houve um racha na diretoria corintiana que acabou ficando uma situação muito ruim. E com isso, Dorival Júnior acabou esfriando no Corinthians. Em diversas vezes que os jornalistas entraram em contato com Dorival Júnior perguntando a respeito desse contato, a princípio, o Dorival Júnior acabou negando que não houve contato, não está sabendo de tudo pela imprensa, que ninguém do Corinthians o procurou, que ninguém do Corinthians fez reunião com ele. Como esfriou, né, o nome do Dorival Júnior, o Corinthians se voltou para o Tite, porque Fabinho Soldado gosta muito do trabalho do Tite. E ontem estava marcada uma reunião
para o Corinthians sentar com o Tite. A diretoria do Corinthians, junto com o staff do Tite, com o filho do Tite e o próprio Tite. Mas acontece que essa reunião era para acertar aí salários, né, tempo contratual, os pedidos de reforço que o novo treinador iria fazer. Só que nessa madrugada agora que passou, o filho do Tite acabou entrando em contato. Olha, notícia nova. O filho do Tite acabou ligando para a diretoria do Corinthians na madrugada e disse o seguinte, abre aspas, agradeceu o contato do Corinthians porque estaria marcado hoje, 8 horas da manhã, uma reunião para finalizar a contratação do Tite. E aí o filho do Tite ligou essa madrugada dizendo, abre aspas, olha, meu pai não está bem de saúde, que é o Tite, né? Tá passando por um momento difícil de saúde, precisa fazer o tratamento. E por tempo indeterminado, ele vai ficar fora do futebol. Então, com isso, todavia, a gente agradece o contato do Corinthians, mas nesse momento não há possibilidade de meu pai fechar com o Corinthians. Tite. Então o Tite foi descartado no Corinthians. Corinthians agora com o Tite dizendo não mais uma vez, nesse momento por problema de saúde, segundo o filho do Tite. Então o Corinthians agora tem que voltar aí ao mercado para buscar outro treinador. Acredito eu que o Corinthians vai voltar aí, colocar em pauta, colocar no radar o Dorival Júnior, que é um técnico que está sendo disputado no mercado, que é um técnico que disse não ao Santos e ao Grêmio, e o Corinthians, nenhum treinador vai ganhar menos de 2 milhões no Corinthians, esse treinador no escalão que o Corinthians está buscando, que é o Tite, que é o Dorival Júnior. Então, com certeza, a partir desse momento, o Corinthians já está trabalhando, já está com as tratativas para buscar um novo treinador. E eu acredito que esse treinador vai voltar a ser aí no radar do Corinthians o Dorival Júnior, que também é um belíssimo treinador. Porém, o Dorival tem uma identificação muito grande com o São Paulo. Mas o Zubeldia venceu o Santos domingo. São Paulo ganhou de 2-1. Então o Zubeldia não caiu. Se o Zubeldia tivesse caído, o São Paulo já tinha ido atrás do Dorival Júnior. Se ia acertar ou não, aí é outro caso. Mas o Corinthians aí desistiu da contratação do Tite devido, né, o filho dele ter dito que ele não vai trabalhar durante um tempo indeterminado porque não está bem de saúde. Infelizmente, né, muito triste, a pessoa não está passando bem de saúde, né? Mas o Corinthians não pode ficar sem treinador, porque na quarta-feira o Corinthians vai enfrentar o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, na Neoquímica Arena. Precisa vencer. Caso o Corinthians não vença o Racing, já está eliminado de forma praticamente precoce da Sul-Americana. No domingo, o Corinthians, que venceu o Sport, né? E não tá tão bem no Brasileirão, no domingo enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro, um dos melhores times do Brasil. E para isso o Corinthians já precisa ter treinador da beira do campo. No caso, já precisaria na quarta. Amanhã, acredito que será impossível. O Corinthians não consegue contratar um treinador para assumir amanhã. Mas no domingo tem tempo. Então o Corinthians precisa correr atrás, recuperar o tempo perdido e contratar um treinador imediatamente. Senão, a coisa que não está boa, ainda a tendência é ficar pior. E o Corinthians apareceu aí treinando Igor Coronado e Hugo Souza. Voltaram a treinar, então com certeza eles estarão de volta aí o mais breve possível para ajudar o Corinthians, tanto no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E aí, fiel, o que vocês acharam aí do Tite disse não ao Corinthians novamente? E nesse momento, o filho dele disse que é um problema de saúde. O que vocês acham? Qual é a opinião? É realmente um problema de saúde ou vocês não acreditam nessa possibilidade? É que o Tite nesse momento não quer treinar o Corinthians e tem contato aí para trabalhar na Arábia a partir do meio de ano. Qual é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, o like e a inscrição no vídeo. Obrigado!